Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Fábio Barbosa, eu sou o PCNP da disciplina de Matemática, aqui da Diretoria de Ensino de Sorocaba. E nós, da equipe de Matemática, viemos aqui para falar sobre sondagem matemática. Tá? Por quê? Porque a gente viu que é similar ao pessoal de língua portuguesa que está fazendo também essa sondagem. A gente percebeu o quanto que é importante ter esse olhar voltado para a matemática diante de várias situações que nós sabemos das dificuldades que os alunos encontram, historicamente isso, mas em relação à matemática. Então vamos lá. Vamos lá. Estamos falando aqui da diretoria de Sorocaba. Vamos. Equipe de matemática, Renata e Adalberto. E eu. Então, todo esse material ficará ali no drive da diretoria de ensino. Então, tanto a reprise, a gravação, que eu diria, dessa formação, e também todo o material utilizado. Orientações fundamentais para a sondagem. A sondagem se configura em um instrumento avaliativo necessário para que o professor, então, possa entender como que esse aluno está pensando, a linha de raciocínio desse aluno, em relação ao sistema de numeração decimal e ao sistema de escrita alfabética. Por quê, pessoal? Porque geralmente são os mesmos alunos que têm dificuldade em língua portuguesa que também têm na matemática, tanto em relação à alfabetização, eu digo. Então, você fazer esse alinhamento com o professor de língua portuguesa é vital para você também otimizar esse tempo, porque você falando com ele talvez sejam os mesmos alunos, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de parceria, né, pessoal? Que isso que é importante. Porque ajuda a gente, A gente não está sozinho nessa, não. Então, vamos lá. Por que realizar essa sondagem? Lembrando que a gente começou um trabalho de sondagem antes da pandemia, no segundo semestre, para ser exato, e a gente teve que pausar esse momento. Mas agora a gente está retornando. Então, o que seria? Investigar o quanto o aluno já sabe sobre o sistema de numeração é fundamental para fazer as devidas intervenções. E, com a pandemia, trouxe situações como a ausência de estrutura para a continuidade das aulas, dificuldade de adaptação do ensino remoto, perda de convivência com o meio escolar e falta de estudo. Sabemos que o aluno ele é mais produtivo e a gente é mais efetivo com o aluno nas salas de aula. Então, agora, nada mais justo que a gente também verificar o quanto de defasagem em relação a esse aluno está, porque, querendo ou não, a gente sabe que, vamos dizer assim, a gente teve um aumento na defasagem de aprendizagem dos nossos alunos devido à pandemia. No Brasil, são 4 milhões de estudantes do ensino fundamental sem acesso a nenhuma atividade escolar. Dados divulgados pelo estudo Educação em Pausa, da Unicef. Ou seja, não é exclusividade aqui do estado de São Paulo, que temos essa situação, e por isso que a gente tem que tentar mesmo, vamos pensar assim, tentar resgatar o máximo que a gente puder de aluno, para que essa defasagem não fique ainda maior. Hipóteses. Hipóteses seriam o quê? Os alunos, eles têm umas certas características, Então, a gente consegue imaginar o que o aluno está fazendo de hipótese, no sentido de conseguir perceber características que evidenciam suas hipóteses. Compreensão da escrita numérica, considerando as suas propriedades. A seguir, destacando algumas hipóteses, Lerner, relacionadas ao processo de aquisição do sistema de numeração decimal. Então, primeira hipótese, o tamanho da escrita numérica. Ao se depararem com escritas numéricas, os estudantes costumam analisar o seu tamanho e passam a levantar a seguinte ideia, que quanto maior a escrita, maior o número. Então, a gente pega um número com uma casa decimal e depois pegamos um número comparando, com 2 casas decimais, ele já começa a perceber qual que seria o maior número, com base nesse tamanho da escrita. Segunda hipótese, o primeiro é quem manda. Como assim? Outra hipótese levantada pelos estudantes diz respeito ao número e ao que ele representa. Quando confrontados com as escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismos, como, por exemplo, 47 e 74, os estudantes apresentam uma hipótese em que analisam o primeiro algarismo que aparece na sua escrita. Nesse sentido, o estudante parte da seguinte premissa: o primeiro é quem manda.
No caso dos números exemplificados, chego à conclusão que 74 é maior que 47, pelo simples fato que o 7 é maior que 4. Então, segunda hipótese, o primeiro número é quem manda. A terceira, escrita associada à fala. Nesse caso, os estudantes escrevem se apoiando a um número falado, haja vista que quando verbalizado, ele é apresentado de uma forma aditiva e decomposto. Como assim? O exemplo disso, falamos 1249, então temos o 1249. Eles vão escrever 1249. Então é associada à fala, né? E é isso, pessoal, as hipóteses. Deixa eu colocar aqui. Vivendo e aprendendo, né, gente? E é isso, pessoal. A minha parte, por enquanto, é essa. E eu vou passar a palavra, tá bom? Estamos aí para o que precisar. Equipe de matemática. Olá, pessoal. PCNP Adalberto aqui. A gente ouviu o Fábio agora falando sobre as hipóteses, né, que temos em uma sondagem. E agora a gente vai ver o que não pode faltar em uma sondagem, né? Que números você tem que utilizar que não podem ficar de fora nisso, tá bom? Então, venham comigo, eu vou estar aqui compartilhando um PPT juntamente com vocês e a gente vai tá dando andamento nisso, tá? Então, como vocês podem observar, nesse PPT que nós temos aí, números que não podem faltar, tá? E dentre esses números que não podem faltar, nós temos, primeiramente, né, que a gente pode estar citando aqui, os chamados números nós, né? Entre esses números nós, por exemplo, entre 10 e 20, você vai colocando os outros números, né? O 11, 12, 13, assim vai. São os números normalmente aqueles exatos, em dezena, terminados em 0 e por aí vai, tá bom? Então, esses um dos tipos, esse é um tipo de número que não pode faltar em uma sondagem. Depois nós temos os números transparentes. O que são esses números transparentes? Esses números transparentes são aqueles números que você lê-los, tipo assim, 83. Então eu já percebo 83. Eu já percebo que tem um 8 e tem um 3 ali. 46, um 4 e um 6. Então eles têm essa transparência, tá? Outros números seriam já os opacos. Os opacos são números que, por exemplo, quando a gente lê, você não consegue saber quais algarismos eu vou estar utilizando. Tipo, 13, não dá pista de que vai ser o 1 e o 3. 15, não dá pista que vai ser o 1 e o 5. Então, esses números também são importantes que estejam presentes no ditado dos números que vão ser realizados na sondagem com seus alunos aí, tá bom? Outros números importantes, números compostos por algarismos iguais. Tem alunos que às vezes eles têm essa dificuldade de perceber quando você fala 44, usa um 4 só já tá bom, ou acaba colocando mais 4 do que deveria. Então é importante também ter esses números com essas repetições aí, tá? Números também, mais um tipo de número que é importante ter na sondagem, números que apresentam zeros intercalados, que aí é um dos problemas que a gente observa ao longo de resultados, né, de sondagens com alunos, um problema muito frequente, 1024, já até foi dito, né, às vezes o aluno se apoia na linguagem falada e acaba escrevendo 1000 e depois 24, depois 1024, e acaba não conseguindo construir esse número adequadamente. Da mesma maneira, o 305, 3009, acaba escrevendo 3000 e depois o 9 e acaba cometendo esses erros. Então, são números muito importantes de estarem presentes na sondagem de números.
Além deles, números escritos a partir de generalizações. Aí você pode ter como exemplo o ano de 2022, que é o ano que estamos. Daí quando você tem 2023, de repente o aluno consegue generalizar e fazer essa associação, né? Fazendo o caminho aí, generalizando esses valores. Números familiares ou de uso frequente. E aí você vai ter o ano, vai ter, por exemplo, as datas, a data de aniversário, o número da casa. Às vezes o número é bem complexo, né? Tipo, tem 0 intercalado, tudo, mas é o número da casa do aluno. Então, são números familiares, é possível que ele já saiba escrevê-los, tá? Então, esses números numa sondagem não pode faltar. Aí você, depois que você realizar essa sondagem, a Renata vai estar falando daqui a pouquinho, né? O antes, o durante e o pós, né? Numa sondagem de números. Você vai conseguir classificá-los em níveis. Nível 1. Aí fica caracterizado aquele aluno que ele acaba usando até letras. Aí você tem o texto inteiro, né, que está no PPT, mas, assim, de modo geral, ele acaba utilizando letras, acaba fazendo essa confusão. Ele não usa apenas os algarismos numéricos, ele acaba usando letras, às vezes, do próprio nome, faz uns rabiscos, uns desenhos, alguma coisa assim. E ele tem muitas dificuldades, né? Eles não diferenciam o sistema numérico do alfabético. Então, esses alunos estariam mais ou menos no nível 1, tá? Quando você pega o nível 2, aí você já sabe que os alunos já conseguem utilizar só algarismos para estarem escrevendo, porém, eles têm dificuldade, né? E consegue, de alguma maneira, escrever números que são familiares, o uso frequente em sua rotina, mas quando você vai para outros números, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Porém, ele não vai estar utilizando pseudoletras, desenhos, rabiscos, como no nível anterior. Quando você tem o nível 3, eu até ilustrei aí em vermelho, nesse caso você já tem que os alunos já conseguem relacionar o número falado com o número escrito. Eles conseguem compreender a escrita dos números que foram chamados de nós, que a gente já apresentou anteriormente. Tem desenvoltura nos números frequentes, né? Conseguem generalizar a partir de outros. Então já seriam esses do nível 3. Porém, eles ainda têm dificuldades com outros números, os intercalados por 0 e tudo mais, tá? Quando você tem no nível 4, também deu uma ilustrada aí, a grande parte dos alunos que estão nesse nível, eles têm a escrita baseada muito na fala, né? Mas ainda apresenta dificuldades, principalmente nos números que apresentam 0 intercalados. Eles escrevem convencionalmente a maior parte dos números, mas ainda vai ter essas dificuldades, principalmente nesses números que apresentam 0 intercalados. Você tem o nível 5, que aí o aluno consegue escrever convencionalmente os números, mesmo que ele, durante lá, apresente algum erro, um número ou outro acabou não saindo como poderia, mas o que acontece? Ele já consegue compreender, já consegue, de maneira convencional, expressar os números que têm zeros intercalados e tudo mais. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A Renata vai partir para como que a gente procede, né? Antes de realizar a sondagem, como a gente realiza a sondagem e o depois, né? Quais as intervenções que você pode estar fazendo. E aí você vai estar enquadrando os alunos nesses níveis aí, né? E vai fazer as devidas intervenções. Então é isso aí. Bora lá, Renata. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, PCNP de Matemática. E eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente tem que estar agindo em relação ao antes, durante e depois da sondagem, né? Dando continuidade aí ao que o Fábio e o Adalberto já conversou com vocês,
é importante a gente ter esse preparo desses 3 momentos fundamentais para que a sondagem ocorra e dê certo. Então, vamos estar dando uma olhadinha aqui no nosso PPT. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer antes da sondagem? São 4 pontos importantes que a gente vai ter que estar analisando. Então, quais são esses 4 pontos? Primeiro, o planejamento de quais números serão ditados. Então, nesse final aqui da nossa apresentação, eu vou dar como sugestão alguns números já pensados em toda a estrutura dos números que nós já estudamos anteriormente, né? Quais são os números que serão ditados, mas não precisa ser necessariamente aqueles números. Tudo bem? Mas eu tenho que pensar no que já foi estudado. Tá bom? Separar as folhas para que os estudantes possam estar utilizando. Folha, lápis, tudo antes de estar começando a sondagem. Orientar esse estudante, que ele vai estar fazendo essa sondagem de forma individual, só ele com você ali. É um momento único, né? E explicar que, por ser um momento único, a gente vai ter esse privilégio de estar conhecendo melhor esse estudante, né? Então, olha lá, os 4 pontos de novo. Planejar quais são os números que serão ditados, separar o material que será utilizado nessa sondagem, orientar esses estudantes em relação à sondagem e explicar que é um momento bacana de vocês, tá bom? Então, isso antes da sondagem. Vamos ver durante a sondagem. Durante a sondagem, nós vamos ter aí alguns momentos que a gente precisa estar pensando. Lembrando que vai estar apenas você e o estudante. Primeiro, entregue a folha para o estudante. O estudante vai ficar lá, com a folha, direitinho, o lápis, tudo bonitinho. Você vai solicitar para que esse estudante coloque o nome dele em cima da folha, né, na parte de cima da folha. Se ele não tiver ainda alfabetizado, se ele tiver dificuldades para essa escrita do nome dele, você mesmo pode estar colocando o nome e a data da sondagem, tá bom? Informar que vai se tratar de uma sondagem e de que você vai estar ditando esses números para o estudante direitinho. Orientar o estudante para que ele escreva o número da maneira que ele conseguir, que não tem problema, que não vai ser cobrado que ele apresente da forma correta, que não existe uma forma correta nesse momento, que existe a forma que ele está tranquilo de estar sendo colocado. Promover um clima tranquilo, deixar os estudantes acomodados, tranquilos, nada de causar estresse nesse momento. Vocês vão ditar um número por vez. Então, e de forma natural. Eu não vou estar ditando o número pausadamente, é 12. Não vou falar 12, nada disso, né? Então, 152. Eu não vou estar colocando para ele 152. Vocês já viram algumas pessoas digitarem dessa forma? Então, não é assim que é para fazer. Não é pausadamente, é de forma natural. 152. Dá um tempinho para que ele possa estar escrevendo, o tempo que ele achar necessário para ele escrever, e aí vai ditar o outro. Explica para ele que é um número debaixo do outro, direitinho, tá? Então, com tranquilidade, mas de forma natural. Tudo bem? E, após a sondagem, o que a gente vai fazer? O aluno volta para a sala e aí vai começar a nossa análise.
a gente vai fazer uma análise do número escrito pelos estudantes. Vai elaborar um portfólio para a turma, né, para estar colocando essa sondagem desse aluno, pode ser digital, pode ser físico, né, pode estar numa pastinha, da forma que vocês acharem melhor. E planejar essas atividades, porque eu sei que o problema dele é estar colocando lá o 0 entre os números. Parou por aí? Deixa assim? Não. A gente vai ter que trabalhar com isso. Trazer atividades que sejam importantes para a hipótese que eles estão, para que eles possam evoluir, avançar, que é o que é necessário. Tá bom? Então, vamos lá. Então, existe essa pós, né? O que tem que ser feito depois. E aí a gente trouxe para vocês 2 propostas de atividades. As cartelas sobrepostas e o quadro numérico. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eu vou colocar aqui para vocês estarem dando uma olhada na cartela sobreposta, tá? Tem aí o endereço para vocês, depois vai ficar no PPT para vocês estarem utilizando, tá bom? Então, o aluno, eu percebi que essa cartela vai auxiliar esse meu aluno na construção desse número, né? Então, online, vamos lá jogar um pouquinho para vocês verem aqui direitinho. Então, ela vai aparecer em dezena, em unidade, dezena, centena e milhar. Tá? Vamos brincar um pouquinho. Então, aqui, ele pediu para formar o número 8.706. Como é que eu faço para formar esse número? O aluno que não sabe, ele vai estar pegando dentro da hipótese. O que acontece às vezes? Eles acham que tudo é unidade. Então, ao invés de pegar 8.706, ele vai pegar 8, que é 8 unidade, 700, aí ele vê que não deu certo, né? Então, ele vai trazer para cá. Bom, o 6 é unidade. Então, eu vou colocar o 6 aqui. Olha lá. O 0 é dezena. E aí? O 7 é centena. E aí ele vai estar colocando no local correto. Confere para ver se acertou. Se ele acertou, está muito bem. Vou errar um para vocês verem. Ó. É 5.203. Então, com um 0 no meio, que é o que eles mais erram, né, pessoal? Que é o que a gente vai perceber que tem grande quantidade de erros aí, para vocês estarem vendo. Então, olha lá. 5.000... Vamos colocar que eles erraram, tá? O 20 e o 3. O que vai acontecer na hora que eu confirmar? Ele vai aparecer para a gente tentar novamente. Então, tem aí até o 1.000, né? Tem aí para vocês estarem usando essas cartelas sobrepostas, que é uma forma do aluno perceber que vai ter aí o 0 intercalado, para ele estar percebendo que tem unidade, dezena, centena e milhar. Tá bom? Então, essa é uma das dicas de exemplo de atividade que nós vamos aí estar colocando para vocês, né, estarem olhando direitinho. Além da cartela sobreposta, que eu vou deixar aqui o endereço para vocês no PPT, depois para vocês acessarem tudo direitinho, a gente tem as cartelas sobrepostas, que isso dá para ser feito até na escola mesmo, né? No Excel, dá para você recortar. E aí, vocês não precisam estar utilizando até 1.000, dá para usar 10.000, 100.000, 1 milhão, né? O quanto vocês acharem necessário. Outro exemplo importante para vocês estarem colocando aí é o quadro numérico. Dependendo da hipótese de onde esse aluno ainda está em relação à construção do número, é importante ter o quadro numérico na sala de aula para que ele possa aí estar utilizando,
né? Então, ó, do 0, do 1, do 2, do 3, né? Eu posso estar aumentando e ir para o 100, do 100 ao 200, do 200 ao 300, e está aumentando para ele compreender essa noção aí de números. Tudo bem, gente? E aqui, como eu disse para vocês, a gente vai deixar para vocês essa lista de números sugeridos. Então, vai pegar todos os números que nós pensamos. Então, terminados em zeros, com algarismos repetidos, o número que dá a dica na leitura, né? Com zero intercalado. Então, vocês vão ver aí todas as formas necessárias aqui. Lembrando, né, que durante é importante vocês estarem falando, deles estarem fazendo esses números um abaixo do outro na hora que vocês estiverem ditando. Tudo bem, gente? Isso aí. Então, era isso que nós precisávamos aí estar passando para vocês. Espero que tenha sido de grande valia e até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, valeu. A gente veio com o nosso ATPC bimestral, né? O nosso ATPC por área agora não é de 15 em 15 dias, mas bimestralmente. E tem Então, o que vocês podem fazer nesse tempo que resta aí, que vocês estão juntos por área? Dê uma olhada nos aplicativos online que a gente passou para vocês fazerem no Cartela Sobreposta, aquele que a Renata colocou o link, e deem sugestões para o nosso próximo ATPC, que será no próximo bimestre, né? Que agora por área a gente só faz de maneira bimestral, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.